meditar na palavra do Senhor nesse domingo, irmãos, ainda em nossos lares, mas esperançosos de que o Senhor fale aos nossos corações, no Salmo de número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Irmãos, a palavra do nosso Deus, ela nos adverte, ela nos informa, ela nos afirma que há apenas dois caminhos para serem seguidos pelo homem. A palavra do Senhor nos chama para viver uma vida diante do nosso Deus ou uma vida distante do nosso Deus. É a consequência de não ouvirmos as palavras sagradas. Desde o jardim do Éden, estava posto diante de nós o obedecer a Deus e viver em sua presença, ou desobedecer a Deus e viver afastado do Senhor. Na verdade, irmãos, não existe vida longe do nosso Deus. A palavra morte, ela significa separação. E longe de Deus, separado de Deus, é apenas isso que resta para a humanidade. É uma separação, é uma morte. Porque estar separado de Deus é a própria morte. Infelizmente, muitos de nós vivem mortos. Os seres humanos, eles buscam viver uma vida longe de Deus e, consequentemente, eles andam mortos em seus delitos e pecados. Eles andam aguardando o juízo eterno, onde a morte eterna castigará os seres humanos que buscaram viver uma vida longe de Deus. O livro dos Salmos, irmãos, é um livro especial que há no meio da palavra de Deus. Um livro que foi escrito não apenas para ser lido, mas também para ser cantado. Não apenas para que aprendamos o seu conteúdo, mas que nós memorizemos. O livro dos Salmos, ele vai falar muito a respeito dos sentimentos humanos, de como nós devemos e de como nós normalmente nos sentimos nas diversas situações da vida. Mais especial, como o Filho de Deus, como o crente, ele vai se sentir nas diversas circunstâncias da vida. E o Salmo de número 1, ele vai nos trazer a porta de entrada para todos esses sentimentos, a porta de entrada para todo esse relacionamento que nós podemos ter com o nosso Deus. O livro dos Salmos é dividido em 5 livros, onde a história da redenção, ela não só estará sendo contada, mas ela está sendo vivenciada por Davi e por todos os salmistas, e também um reflexo daquilo que eu e você, irmãos, nós vivemos, um reflexo daquilo que o próprio Cristo, ele viveu quando estava aqui nessa terra. O Salmo de número 1, o primeiro, o que dá início a toda essa caminhada nos 150 salmos, ele vai trazer essa mensagem muito clara e profunda para nós. Ele vem dizer que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmãos, essa palavra bem-aventurado, ela é usada no decorrer de toda a palavra de Deus. Essa palavra, ela geralmente é traduzida como feliz nas traduções mais modernas, mas não é uma felicidade qualquer, é uma felicidade profunda, uma felicidade mais profunda do que qualquer outra. Na verdade, ser bem-aventurado significa estar num relacionamento pactual com Deus. Ser bem-aventurado geralmente significa nós termos o olhar de Deus favorável sobre nós. Significa que a gente está num relacionamento pleno e profundo com Deus, num relacionamento onde nada pode nos afastar do nosso Deus. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vejam, o Salmo de número 1, ele começa falando a respeito daquilo que tem nos influenciado.
E a grande questão que o Salmo traz para nós é: o que é que tem nos influenciado? Sobre a influência de quem ou do que nós temos vivido? E nesses tempos em que vivemos de quarentena, o que é que tem estado diante dos nossos olhos? Ou melhor, os nossos ouvidos, diante do que os nossos ouvidos têm estado nesses momentos? Vejam, irmãos, a palavra de Deus ela fala que nós não devemos andar, nós não devemos parar e nós não devemos nos assentar no caminho dos ímpios. Na verdade, a palavra de Deus vai dizer que nós somos felizes, mais que felizes são aqueles que não fazem isso, que não sofrem e que não estão sobre a influência do pecado, na verdade, na influência no caminho do pecador e do ímpio. Vejam, irmãos, a palavra de Deus fala que existem pessoas que andam no caminho dos ímpios, que se detêm nesses caminhos e que até mesmo se assentam. Então perceba que há algo de atrativo no caminho do pecado, no caminho dos pecadores. O livro de Provérbios também, o primeiro ensinamento que ele nos traz, o primeiro grande ensinamento que ele vai trazer no capítulo 1, é justamente falando que a gente não deve andar junto com aqueles que praticam a maldade. Veja, irmãos, a palavra de Deus é muito clara nesse sentido. Talvez eu e você, a gente tenha uma visão muito pouco clara a respeito do que significa isso, não andar no caminho dos ímpios. Geralmente a gente pensa que são aquelas pessoas que elas gostam de viver no pecado apenas, obviamente isso está incluso. Aquelas pessoas que elas vivem rodeadas de pessoas ímpias, aquelas pessoas que têm os seus melhores amigos, os ímpios. E de fato, irmãos, nós como cristãos não devemos andar nesses caminhos. Os nossos melhores amigos, as pessoas que nos rodeiam, aquelas em que nós queremos estar perto e viver junto com ela, devem ser as pessoas que buscam o nosso Deus, as pessoas que buscam se afastar desses caminhos de pecado. Mas o salmo, a mensagem do salmista é muito mais profunda do que isso, irmãos. Na verdade, não é uma questão apenas física, de proximidade física, mas é uma questão de influência. Diante de quem o nosso coração está, a quem e a que nós temos dado ouvidos. Nesse momento de quarentena, talvez muitos ímpios não estejam ao seu redor, mas nós estamos, através da televisão, através do celular, através do computador, próximos de muitas pessoas. E nós temos reservado esse tempo, irmãos, que o Senhor tem nos concedido para estarmos, a maior parte de nós, em nossos lares. Como é que nós temos gastado o nosso tempo? Como nós temos investido o nosso tempo? Ouvindo o conselho dos ímpios, nos assentando nos seus caminhos, nos detendo nele. Vejam, irmãos, que a palavra de Deus ela nos chama para viver um caminho sobre modo excelente. O versículo 2 fala que antes, ou seja, ao invés de fazer isso, pelo contrário, ao invés de não estar andando no conselho dos ímpios, não se detendo no caminho dos pecadores, nem se assentando na roda dos escarnecedores, ao invés de a gente estar fazendo essas coisas, se detendo, andando, estando junto com os ímpios, ouvindo os seus conselhos, a gente é chamado para meditar na lei do Senhor. Veja que bem-aventurado, feliz é a pessoa que, ao invés de estar andando e de estar sob a influência dos ímpios, ela vai estar sob a influência da lei do Senhor. O versículo 2 fala: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Veja, irmãos, perceba que aquilo que nos influencia, aquilo que nós deixamos que nos influencie, é onde está o nosso prazer. Veja, ele diz, ao invés da gente estar dando ouvido ao ímpio, ao invés de a gente estar andando nos seus caminhos, ao invés de a gente estar parando e de se assentando na roda dos escarnecedores, daqueles que pecam contra o nosso Deus, ao invés disso, o nosso prazer deve estar no próprio Deus, o nosso prazer deve estar na santa lei de Deus. Veja que aquilo que nos influencia é aquilo que nos dá prazer. Nós vamos estar diante, irmãos, daquelas coisas que nos dão prazer. Se o que está à nossa volta, se as coisas que nós escolhemos para que estejam à nossa volta são o pecado e são as coisas que nos levam ao pecado, ao invés das coisas de Deus e ao invés da lei de Deus e ao invés de sentirmos prazer em estar com Deus, isso é algo preocupante.
Isso é algo que fala muito a respeito do nosso coração. Veja que a palavra de Deus, ela deve ser o nosso prazer. A palavra de Deus deve ser o nosso deleite. O Senhor nos chama para dia e noite, ou seja, para durante toda a nossa vida, durante todos os dias da nossa vida, a gente possa estar diante da lei do Senhor e sentindo prazer nela de dia e de noite. Veja que ele está falando muito mais do que apenas você viver uma vida religiosa. Veja que ele está falando a respeito muito mais do que você estar diante da palavra de Deus apenas, sem que o seu coração esteja ali. Pelo contrário, o salmista fala que o nosso coração deve sentir prazer em estarmos diante da lei do Senhor. Nós devemos sentir prazer em estarmos diante do nosso Deus. E o que é que nós temos buscado então, irmãos, fazer em nosso tempo livre? Não só no nosso tempo livre, mas até mesmo quando nós estamos ocupados, até mesmo quando estamos trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa. Veja que ele não fala apenas da gente estar lendo a palavra de Deus, ele fala para que a gente esteja meditando nela. A gente deve meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E veja que para meditar, obviamente, nós precisamos ter lido, nós precisamos conhecer, mas conhecer a palavra de Deus e ler a palavra de Deus são apenas os primeiros passos para que a gente possa meditar e meditar com prazer na palavra de Deus. O nosso deleite deve estar mesmo quando nós estamos ocupados, mesmo quando nós estamos ocupados com as coisas desse mundo, o nosso coração não precisa estar nas coisas desse mundo. Pelo contrário, a gente pode estar tendo prazer e deleite na lei do Senhor. Quando nós estamos realizando uma obra, a gente pode realizar aquela obra com o coração desejoso de que Deus seja glorificado naquilo, com o coração desejoso de que aquilo não tome conta do nosso coração, com o coração desejoso de que Deus seja o nosso prazer naquele momento, mais até do que as coisas que nós gostamos de fazer. E veja que vida tem essa pessoa que busca não andar segundo o conselho dos ímpios, mas que em vez disso o prazer dela está na lei do Senhor. E o salmista ele usa uma imagem para retratar essa figura, isso que é a vida de alguém que busca o Senhor verdadeiramente. Ele diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Vejam, irmãos, que imagem! Uma árvore que foi plantada. Veja que a palavra de Deus, ela não é algo que a gente vai vivenciar ela sem que nós estejamos enraizados nela. Veja que para que eu e você a gente possa sentir prazer na lei do Senhor, eu e você a gente deve buscar se aprofundar nas fontes da vida, que é a própria palavra de Deus. Perceba que uma árvore, que uma semente, quando ela é plantada, ela naquele exato momento ela ainda não cria raízes. Ela vai precisar se desenvolver e ela vai precisar se aprofundar para que ela consiga encontrar os nutrientes no solo, para que ela consiga encontrar as fontes de água que há embaixo do solo. Ela precisa se aprofundar, ela vai precisar se desenvolver, ela vai precisar buscar profundamente, literalmente ela vai ter que buscar profundamente as fontes de água. E perceba que o Salmo não fala apenas que é uma fonte de água, mas as fontes de água. Vejam, irmãos, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável de alimento. Tem tantas fontes nesse mundo, irmãos. Existem tantas fontes nesse mundo onde aparentemente nós podemos ser nutridos, onde aparentemente nós podemos ser alimentados. Nós podemos passar dias, nós podemos passar meses, até anos de nossa vida nos dedicando a coisas que não são a palavra de Deus e aquilo aparentemente está nos alimentando. Mas veja que as fontes de água, as fontes da vida, as fontes onde eu e você a gente vai poder crescer e nos desenvolvermos é a palavra de Deus, é a meditação na palavra de Deus. É isso que vai trazer alegria profunda, vai trazer felicidade eterna e verdadeira para o nosso coração. Mas veja que para isso, eu e você, a gente precisa se aprofundar nela.
Não basta nós termos apenas um conhecimento superficial da palavra de Deus. Não basta nós sabermos de cor apenas os nomes dos livros da Bíblia. Não basta apenas que eu e você a gente conheça as historinhas que a Bíblia ela relata. Eu e você a gente precisa conhecer o que está por trás de tudo isso. Eu e você a gente precisa conhecer com profundidade cada uma dessas coisas. A gente precisa entender como Deus se revela para nós em cada uma das histórias bíblicas. Eu e você, a gente precisa conhecer como é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se revela para nós, como ele morreu por nós, como ele sofreu por nós, como ele tem feito tudo que nós precisamos que seja feito por nós. A palavra de Deus, irmãos, e mais especificamente o nosso Senhor Jesus que está revelado na palavra, irmãos, ele é tudo que a gente precisa. Se nós tivéssemos com o coração e com a mente completamente restauradas e afastado de todo o pecado, quando nós olhássemos para Jesus Cristo, irmãos, isso iria suprir todas as nossas necessidades. O Senhor Jesus é essa fonte inesgotável de água. Veja, nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o maravilhoso conselheiro, como diz Isaías. Esse menino que nasceu, que como um filho se nos deu, que se entregou na cruz para morrer pelos nossos pecados, ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Só em olhar para a sua vida, só em viver ao seu lado, só em contemplar e meditar a respeito dele. Isso é vida para os cristãos. O pastor Charles Spurgeon, ele fala, veja, são várias fontes de água, que mesmo quando às vezes nós não encontrarmos uma determinada fonte, nós teremos outra. Veja, Jesus ele vai suprir todas as nossas necessidades. Absolutamente todas as nossas necessidades vão ser supridas pelo nosso Senhor Jesus. Veja que ao invés de buscar uma vida de um prazer superficial, porque realmente, como o salmista fala, deve haver algo de atrativo na vida dos ímpios, porque a palavra de Deus nos adverte constantemente para que nós não estejamos diante deles. Mas veja, tudo que nós pudermos encontrar numa vida ímpia, tudo que nós pudermos encontrar em andar, em nos assentar, em nos deter no caminho de pecado, tudo isso é um engano e tudo isso é uma ilusão. O prazer verdadeiro alcançará os nossos corações. O prazer verdadeiro, ele tomará conta da nossa vida quando Jesus Cristo for o nosso verdadeiro prazer. Enquanto Jesus Cristo não for a fonte do nosso prazer, todo o prazer que nós sentimos aqui nesse mundo vai ser um prazer mentiroso, vai ser um prazer superficial. Na verdade, o salmista, após ele relatar esse prazer profundo, esse prazer no qual nós precisamos nos aprofundar, e veja que prazer, irmãos, é um prazer inesgotável. Quanto mais nós nos aprofundarmos, nós vamos encontrar mais prazer na lei do Senhor. A árvore, quanto mais ela se aprofundar, mais ela vai crescer. E quando a gente encontrar prazer verdadeiro nesse mundo, enquanto a gente tentar buscar encontrar prazer verdadeiro nesse mundo, não é nada disso que vai acontecer conosco. Pelo contrário, o salmista ele fala que os ímpios não são assim. Veja, o cristão, o justo, aquele que tem buscado viver uma vida diante de Deus, ele é como árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Veja que o versículo 3 diz ainda que nem a folhagem dele vai murchar, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Veja, não apenas dará fruto, não apenas os seus frutos serão belos, nem apenas os seus frutos serão deliciosos, mas até mesmo as folhas, a sua folhagem não vai murchar. E ele diz, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Irmãos, a palavra de Deus, ela promete que eu e você, a gente vai prosperar nessa vida, se a gente buscar ao nosso Deus. Eu e você, a gente vai prosperar nesse mundo, se a gente estiver diante da palavra de Deus, se a gente estiver meditando na palavra de Deus, se Jesus Cristo for o nosso prazer. Mas o que significa então esse prosperar? Será que isso aqui significa apenas você prosperar financeiramente, você prosperar no seu romance, você prosperar nas coisas que você deseja aqui nesse mundo, no aqui e no agora?
Vejam, irmãos, isso seria uma contradição, porque a palavra de Deus, ela justamente nos chama para ter desejos superiores a esses desejos que a nossa carne busca. A palavra de Deus, ela nos chama para termos prazeres superiores a que os ímpios podem ter. Esses prazeres, irmãos, nas coisas materiais, são prazeres que os ímpios podem ter, são prazeres que eu e você a gente pode ter quando a gente se detém, quando a gente para, quando a gente se assenta no caminho dos pecadores. Mas veja, irmãos, o prosperar, que a palavra de Deus ela chama a mim, a você, e ela promete que eu e você a gente prosperará, e ela diz prosperará em tudo quanto a gente fizer, é a gente cumprir o propósito da nossa vida, irmãos, que o propósito da nossa vida é glorificar a Deus. E se a gente estiver, irmãos, meditando na palavra de Deus, se o nosso prazer verdadeiro estiver em Cristo, mesmo que as coisas desse mundo não estejam da melhor forma, mesmo que o mundo esteja passando por uma situação de caos, mesmo que milhares e milhares de pessoas estejam morrendo, mesmo que nós mesmos venhamos a ser acometidos pelo coronavírus ou por qualquer outra desgraça que venha nos alcançar, ainda assim a gente vai prosperar. Ainda assim, a gente pode sentir alegria, a gente pode sentir prazer, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio à doença, mesmo em meio à decepção, mesmo em meio ao sofrimento e à morte. O apóstolo Paulo está completamente feliz quando ele diz que nada vai separar ele do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Veja, o apóstolo Paulo, apesar de ele ter vivido milhares de anos antes de nós, ele diz, nem as coisas do porvir podem nos separar do amor de Cristo. Ou seja, nem as coisas que eu e você a gente tem passado agora, nem a distância do povo de Deus, nem qualquer outra coisa, irmãos, deve ser usado como argumento para que nós nos separemos do amor de Cristo. Veja que o amor de Cristo é como árvore, é o que nos faz estar como árvore plantada. O amor de Cristo é como essas águas profundas. E nem a nossa folhagem não vai murchar se a gente estiver firmado na palavra de Deus. São momentos difíceis, irmãos. Uma pregação como essa pela internet, ela não substitui o fato da gente estar na igreja, reunidos, adorando ao nosso Deus. São momentos difíceis, onde a gente não pode estar compartilhando uns com os outros pessoalmente, de modo profundo, um convívio mais confortador, onde a gente pode se relacionar de uma forma diferente. Obviamente pela internet as pessoas podem se relacionar, mas não é a mesma coisa do que se relacionar pessoalmente. Se enganam as pessoas que acham que pelo computador, que acham que elas podem cultuar Deus, que acham que ela pode se relacionar com os irmãos, que acham que elas podem fazer parte da Santa Ceia do Senhor à distância. Se enganam essas pessoas, irmãos. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, dificílimos, e com certeza a fé de muitos irá se enfraquecer nesse momento. Com certeza pessoas elas vão abandonar o Senhor Jesus Cristo nesse momento. Mas, irmãos, elas farão isso, elas abandonarão a Jesus Cristo porque o prazer delas não está na lei do Senhor, porque elas não têm buscado na palavra de Deus a fonte do prazer delas, porque elas têm buscado em outras fontes. E aí nesse momento, irmãos, as pessoas, quando o momento é de dificuldade, quando a situação aperta, muitas pessoas vão abandonar Cristo. Mas se eu e você estamos realmente firmados no Senhor, se realmente estamos firmados na lei do Senhor, veja, a palavra de Deus diz que mesmo nesse momento de dificuldades, em tudo que nós fizermos, nós seremos bem-sucedidos. Que nem a nossa folhagem vai murchar, irmãos. Não tem como nossa folhagem murchar, não tem como nós não darmos frutos no devido tempo, se estamos diante de Deus, se estamos unidos a Cristo. Jesus Cristo, ele falou, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Vejam, irmãos, que nós vamos dar frutos porque nós estamos unidos a Cristo. Ele diz, sem mim nada podeis fazer, mas com Ele a gente vai dar muito fruto. É isso que Ele nos ensina em João capítulo 15. Mas os ímpios não são assim. E como são os ímpios? A palavra de Deus nos fala, são porém como a palha que o vento dispersa. Perceba, irmãos, o contraste, a diferença entre alguém que vive diante do Senhor e alguém que não vive, pois não está diante do Senhor.
Ele não coloca o cristão como uma árvore que está plantada no lugar certo e o ímpio como uma árvore que está plantada em um lugar não muito agradável. Pelo contrário, ele diz: os justos, os santos, aqueles que pertencem ao povo de Deus, aqueles que são bem-aventurados, aqueles que são realmente felizes em Cristo, eles são como uma árvore plantada. Mas os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. Veja que uma vida longe de Deus, ela não pode de forma alguma ser considerada uma vida. Uma vida diante de Deus é como a morte, é a própria morte. Veja que a vida de alguém que está longe do Senhor é como uma palha que o vento dispersa. É uma pessoa que não tem raízes, é uma pessoa que não tem, a sua vida não tem brilho. Os ímpios, diferente dos cristãos, que nem as suas folhagens não vão murchar, as folhagens do cristão não vão murchar. Os ímpios, eles são as próprias folhas murchas, eles são a palha que o vento dispersa. Veja, eles não estão próximos da palavra de Deus. Por mais que eles estejam, irmãos, sob as fontes de água, por mais que eles estejam passando perto das fontes de água, por mais que eles até escutem, possam ouvir a palavra do Senhor, por mais que eles estejam convivendo até mesmo na igreja, mas eles são como a palha que o vento dispersa. Ou seja, eles não têm raízes, eles não têm como se alimentar da palavra, apesar de estarem próximos da palavra. O fato deles não amarem a Cristo, o fato deles não viverem uma vida de buscar a Cristo, faz com que eles não consigam encontrar. As águas não podem favorecê-los, as águas não podem alimentá-los, eles não têm raízes, eles não têm uma proximidade com Cristo. Eles, apesar de estarem perto fisicamente, mesmo que chova, isso não vai fazer com que palhas elas se alimentem, isso não vai fazer com que as palhas elas se tornem árvores frondosas. A palavra de Deus diz que a vida dos ímpios, por mais que aqui nesse mundo, por mais que aos olhos humanos possa parecer uma vida próspera, é uma vida onde não há prosperidade alguma. Veja, a palavra de Deus diz que há caminhos que para os homens parecem retos, parecem um caminho direito, mas que ao final, ao cabo desse caminho, são caminhos de morte. E na verdade, irmãos, o final do caminho dos ímpios é um caminho de morte, porque todo o seu trajeto que eles têm vivenciado é uma trajetória de morte, é uma trajetória de andar, de se assentar e de se deleitar numa vida longe de Deus. E perceba que, irmãos, isso não está falando apenas das pessoas que estão longe da palavra de Deus, porque veja, ele está escrevendo isso num salmo, o salmista, ele queria que o povo de Deus cantasse essa história, ele queria que o povo de Deus cantasse essa imagem, cantasse esse salmo, cantasse essa poesia, para que o povo de Deus memorizasse e buscasse nunca viver dessa forma. Isso significa, irmãos, que é possível a gente fazer parte do povo de Deus, aparentemente, mas ainda assim a gente está andando no caminho dos ímpios. Vejam, irmãos, a palavra de Deus ela chama a gente a viver uma vida não apenas de conhecer os versos da Bíblia, não apenas da gente poder dizer que a gente conhece determinada passagem bíblica, a gente até saber várias delas decoradas, mas a palavra de Deus chama eu e você para a gente sentir prazer em Deus. E a forma que a gente tem vivido tem mostrado no que nós realmente sentimos prazer. Apesar de estarmos agora muito distantes fisicamente, eu não preciso conseguir ler a sua mente e nem eu preciso conseguir olhar dentro do seu coração para saber onde é que está o seu prazer. Para que nós possamos saber qual é o prazer de uma pessoa, irmãos, a gente precisa apenas olhar para a vida dela e a gente precisa ver com o que ela tem gastado o seu tempo, o que é que tem estado diante dos seus olhos e os seus ouvidos, diante de quem tem estado os seus ouvidos. E infelizmente, irmãos, apesar de conhecermos o Salmo 1, apesar de sabermos talvez ele decorado, as nossas ações
tem caminhado muitas vezes em locais diferentes do que na palavra de Deus. Muitas vezes outras coisas têm sido a nossa meditação de dia e de noite. Muitas vezes nós estamos muito mais como a palha que o vento dispersa, que anda de um lado para o outro, que não sabe onde é realmente a fonte do prazer, do que como uma árvore plantada junto às correntes, aos ribeiros de água. A palavra de Deus, ela fala que os ímpios, além de eles serem como uma palha que o vento dispersa, a palavra de Deus diz: é por isso que os perversos não prevalecerão no juízo. Irmãos, no juízo de Deus, nós vamos estar diante do Senhor, todos nós, justos, injustos, os que sentiram prazer na lei do Senhor, os que não sentiram prazer na lei de Deus, todos vão estar juntos. E a palavra de Deus diz que todo o joelho se dobrará naquele dia. Todo o joelho se dobrará diante do Senhor, o nosso Deus. E a grande questão é: quem é que vai prevalecer? Quem é que vai se levantar depois, após os joelhos terem sido dobrados? E a palavra de Deus diz que os crentes, os cristãos, os santos, os justos, eles ouvirão a voz de Deus dizendo que eles vão entrar no gozo do seu Senhor, servos bons e fiéis. Mas os ímpios, eles não prevalecerão. Os seus joelhos vão se dobrar, porque a rótula deles será quebrada por aquele que governa as nações com cetro de ferro. E nunca mais os seus joelhos voltarão a se levantar. Eles não prevalecerão no juízo. Além disso, eles também não estarão na congregação dos justos. Os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E essa santa assembleia, irmãos, eterna, em que nós estaremos nos deleitando em Deus e na lei de Deus, sendo que a lei de Deus agora estará diante de nós, irmãos, porque a própria Bíblia, ela nos fala que o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, e na eternidade o Verbo que se fez carne, ele estará diante de nós. Nós não precisaremos mais olhar para o papel para conhecer a vontade de Deus, porque nós estaremos olhando para o próprio Deus através de Cristo. E isso renovará nossas forças, e isso é o que nos fará sermos perfeitos durante toda a eternidade, é porque estaremos diante de Cristo. Mas veja, irmãos, estar diante de Cristo durante toda a eternidade, sentindo prazer nele, é algo que começa aqui nessa vida. Sentir prazer em Cristo, irmãos, significa sentir prazer nessa vida aqui, na lei de Cristo. É através dela que nós conhecemos a Cristo. Cristo, quando ele veio a esse mundo, ele disse: eu vim para cumprir a lei. E quando a gente olha para Cristo, a gente vê toda a lei sendo cumprida. Então não tem como você sentir prazer em Cristo sem sentir prazer na lei de Cristo. Não tem como amar a Cristo, irmãos, amar a Deus, sem que a gente ame a sua palavra. Veja, se nós não sentimos prazer hoje no Senhor, isso é um forte indicativo de que nós não passaremos a eternidade sentindo prazer nele. Veja, o Salmo termina dizendo que tudo isso acontecerá, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos. Irmãos, significa que o Senhor tem olhado para nós. Significa que o Senhor sabe como é a vida dos justos. Na verdade, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele veio e ele viveu a vida dos justos. Ele viveu uma vida perfeita. Ele sabe como é passar por todas as dificuldades. Mas conhecer na Bíblia significa mais apenas do que você apenas deter o conhecimento. Conhecer na palavra de Deus significa ter um relacionamento. A palavra de Deus aqui então está querendo dizer que Deus, ele tem um relacionamento com aquelas pessoas que o buscam na sua palavra, com aquelas pessoas que se encontraram com Jesus Cristo na palavra de Deus. Deus tem um relacionamento com elas, Deus os conhece profundamente. É isso que significa a palavra conhecer, significa algo profundo, algo verdadeiro, algo íntimo. E o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Aparentemente, há um caminho a ser seguido pelos ímpios. Aparentemente, há um caminho que as pessoas podem trilhar aqui nesse mundo. E esse caminho pode ser que aparentemente esteja dando certo. A palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus, ele nos fala que estreito é o caminho que dá para a salvação e largo é o caminho da perdição. Esse caminho é tão largo, irmãos, e tantas pessoas podem viver ele de tantas formas diferentes, esse caminho distante do Senhor. As pessoas podem encontrar o seu prazer em qualquer coisa, elas podem buscar o seu prazer em outras pessoas, nas coisas desse mundo, na criação de Deus. Elas podem encontrar esse prazer até em si mesmas, em viver para si próprias. Há tantas formas de a gente viver um caminho distante do Senhor, mas independente das formas, esse é um caminho que perecerá. Esse é um caminho que vai terminar, o seu fim é o da completa perdição, porque desde o início ele já estava errado. Mas o caminho dos justos o Senhor conhece. E o caminho dos justos, irmãos, é o caminho da cruz de Cristo. É o caminho de seguirmos a Cristo, porque Cristo, ele abriu esse caminho, esse novo e vivo caminho para nós, pelo seu sangue. Ele morreu para que eu e você, a gente pudesse trilhar o caminho de Cristo, irmãos. E esse caminho, ele é marcado pelo sangue de Cristo. E a cada passo que nós dermos, irmãos, nós saberemos que estamos no caminho certo, porque nós estamos diante do Senhor Jesus, porque o sangue dele é quem tem nos guiado, porque o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz para cumprir de forma perfeita a Páscoa. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz para abrir um novo e vivo caminho, para nos dar comunhão com ele, através da sua palavra, através da Santa Ceia, através do seu sangue, através do que ele fez por nós. Então eu e vocês, agora a gente pode ter um relacionamento pleno e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. E todos os salmos, irmãos, vão buscar nos trazer para mais perto do Senhor, porque o próprio Senhor Jesus, ele vivenciou esse caminho dos justos. O próprio Senhor Jesus, ele é o Rei que vai nos guiar através de todos esses salmos, de toda a sua palavra, de toda a nossa vida aqui nesse mundo. Ele nos guiará para mais perto dele. Que o Senhor nos abençoe. Amém.